Cuidado com a apostasia, é o tema dessa mensagem. Cuidado com a apostasia. Hebreus 3, de 12 a 14. Diz assim, irmãos: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Vamos ler juntos aquela versão da tela? Juntos comigo? Leiamos: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui o escritor aos Hebreus está se dirigindo num primeiro momento, porque a carta, naturalmente, obviamente, aos Hebreus, os hebreus ali antes, podemos pegar um corte temporal, antes da destruição de Jerusalém, quando o general Tito invade no ano 70, então essa carta foi escrita antes, um pouquinho antes, segundo os estudiosos, porque ela vai ser direcionada àqueles israelitas que já estavam sendo alcançados, que foram alcançados pela graça, né, pelo Evangelho, pela graça redentora de Cristo. Então, no primeiro momento, é direcionado aos israelitas, esses israelitas que foram alcançados pelo Evangelho. E essa palavra, ela é voltada para que eles não se desviassem dos caminhos de Deus, assim como aconteceu com Israel durante a sua trajetória no Antigo Testamento. Inclusive no livro de Juízes era um voltar e um sair, era um estar e um desviar dos caminhos do Senhor, como nós percebemos durante a trajetória desse povo lá na Antiga Aliança. Então o escritor vem e diz: olha, não se desviem, assim como aconteceu lá com seus pais, mas permaneçam, fiquem nos caminhos de Deus, do Senhor, de Yahvé, né? Do Senhor. E então esse mesmo perigo ainda hoje ameaça a igreja. Por quê? Porque há até uma expressão que pode ser que alguém seja contra, nós somos o Israel de Deus hoje, né? Porque Israel, enquanto sua missão, ele cumpriu e passou. Hoje é uma nação, não é? E que precisa ser alcançada pela graça de Cristo. E Deus, eu particularmente creio piamente que Deus tem propósito com ela, não é? Não é em vão que Deus escolheu um povo para preservar o seu nome e permitir que esse povo, depois ele não tenha as suas promessas cumpridas, algumas delas lá no Antigo Testamento que não se cumpriram. Mas o fato é que a igreja hoje corre o mesmo perigo. Eu e você hoje, enquanto participantes do corpo de Cristo, nós corremos perigo de nos desviarmos. De tal forma que o autor aos Hebreus, ele faz essas exortações, nesses versículos 12 a 14 que lemos. Crentes irmãos que eram zelosos e até radicais, que se desviaram da fé. É possível alguém, quem sabe você pode lembrar, de alguém muito zeloso na fé. Um crente, quem sabe, até radical, como eu e não sei se você já conheceu. Crentes radicais, não é? E o radicalismo nunca é bom. É radical no sentido de seguir a Cristo,
nessa expressão de que eu devo seguir a qualquer preço, custe o que for, sim. Mas radicalismo na prática do Evangelho, o Evangelho sempre pregou uma vivência moderada, equilibrada, não ficar em cima do muro em algumas situações, mas nós sabemos que os polos radicais, eles são perigosos. Mas essas pessoas hoje, lamentavelmente, elas estão afastadas do Evangelho. Seminaristas, entre os mais brilhantes da turma, fizeram um curso, irmãos, com notas invejáveis, pastor Flávio. Aquele que só tirava, talvez não tirasse 10, porque como eu tinha algum professor que dizia, não, 10 não, 10 é de Deus, né? O professor tem que ser 10. Era 9,99, né? 9,99, e alguns até eram mais cruéis, botavam 9,900 e não sei quantos, né? Mas seminaristas que foram bem-sucedidos, um currículo, um histórico que se uma igreja talvez, ou um curso de mestrado em teologia olhasse e disse, não, esse é o que nós queremos. Mas que lamentavelmente, irmãos, hoje nem professam mais a fé. Se desviaram, perderam-se no caminho. E hoje não estão nas fileiras do Evangelho. Professores de seminário que após tantos anos, irmãos, ensinando Bíblia, ensinando a palavra, e que hoje levantam teses, levantam argumentos totalmente contrários à palavra. Quem sabe líderes e pastores, e eu aqui não quero citar o nome de ninguém, até porque a gente que vai vivendo mais, a gente vai lembrando de alguns nomes. Gente que defendia a verdade bíblica, a palavra, assim a todo preço, mas hoje relativiza. Hoje inventa, cria um relativismo na palavra. Missionários que frustrados com sonhos missiológicos, não é, de alcançar o mundo para Cristo. Aquele sonho de ter aquele fogo ardente dentro do coração, sendo partilhado com gente, mas hoje que quem sabe alguns deles estão frustrados e estão longe, não se escandalize o novo crente, estão longe dos caminhos do Senhor, estão precisando voltar aos caminhos do Senhor, e é algo assim tão forte, tão contundente na palavra, de que muitas vezes eles não querem nem saber do que se fala em termos de cristianismo e de fé cristã, abandonando Cristo, e foram, em vez de alcançar o mundo para Cristo, eles foram para o mundo sem Cristo. Irmãos, líderes que abandonaram, quem sabe pastores, não apenas pastores, mas líderes de ministério, crentes em Cristo Jesus, abandonaram o ministério e hoje, como diz Judas lá em sua carta, são como nuvens sem água. Nuvens sem água. Abandonaram o ministério, abandonaram seus rebanhos. É claro que há alguns lobos no meio do ministério, precisamente pastoral. É claro que, lamentavelmente, há alguns que querem se locupletar pelo Evangelho, exploram a fé e querem fazer do Evangelho e acabam fazendo, lamentavelmente, um negócio. Mas nós sabemos, irmãos, que alguns se desviaram e afastaram-se. Hoje nós temos uma estatística que é dos Estados Unidos, mas que se assemelha um pouco a nossa, não é muito diferente, de que os pastores, quando chegam a 15 anos de ministério, cerca de 70% têm deixado, nos tempos de hoje, lá nos Estados Unidos, e que vai chegar aqui no Brasil. Há uma falta de compromisso, há uma falta de incentivo, a falta de um chamado, de uma vocação necessária, e às vezes por fatores outros, que não temos a condição de colocá-los aqui, eles abandonaram os seus rebanhos, abandonaram os seus ministérios, dados por Deus. O que leva, irmãos, uma pessoa a apostatar?
a abandonar, a desviar do caminho da fé. O que é que leva? O que leva uma pessoa a abandonar a fé bíblica? Renegar os valores bíblicos e morais do cristianismo. Após ter pregado e defendido essa fé por, quem sabe, muito tempo, o que é que leva alguém a deixar as fileiras do Evangelho? Nos Evangelhos sinóticos, irmãos Mateus, Marcos e Lucas, não é? Nós percebemos lá que na parábola do semeador, nós lemos acerca dos que creram por um tempo e depois eles se desviaram. É aquela semente que foi lançada na terra, caiu numa terra, ela começou a dar os seus primeiros lados de que ia, a demonstração de que ia germinar e de que ia crescer, mas vindo a provação, vindo as dificuldades, essa semente ela não vingou. Por causa dos cuidados desse mundo, por causa das perseguições, das implicações que começaram a experimentar por causa do Evangelho. E percebemos então que também há os que depois de algum tempo passaram a dar ouvidos a doutrinas de demônios. E é assim que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e a espíritos de demônios, a demônios, ensinos enganosos. Então, duas situações que hoje a igreja corre grande perigo. E que percebemos que isso é um gatilho, vamos dizer assim, é uma ponte para que alguns que não têm uma fé firme, sólida, ou alguns que nunca nasceram de novo, irmãos, quem sabe foram até membros de igreja, foram batizados, membros de igreja, participaram de um ministério, não se escandalizem, por favor, quem sabe até foram pastores e líderes, mas que nunca nasceram de novo. E hoje se enveredaram, obedecendo, como diz a Escritura, a espíritos enganadores, porque hoje, e não é de hoje, é desde sempre, desde que o mundo é mundo e o homem habita nele, desde que a igreja está presente no mundo, nós temos espírito de engano, e também de falsos ensinos, com mais frequência aos que foram levados, irmãos, pela cobiça, como Judas Iscariotes, que negocia com aqueles perseguidores de Jesus por 30 moedas para entregá-lo, e ainda faz uma cena teatral com um beijo para poder identificá-lo. Ou como Balaão, a figura de Balaão, quem não sabe precisa ir no Antigo Testamento e ler a história desse homem, como ele se submete aos interesses, à cobiça pelo ter. E percebemos também que Demas, na expressão do apóstolo Paulo, alguns podem fazer como ele, que amando o presente mundo, não apenas abandonou o apóstolo Paulo na sua caminhada apostólica, mas abandonou também os caminhos do Senhor. Percebemos, irmãos, então, que a apostasia não é uma queda por um pecado cometido. É bom que se frise isso, porque pecado cometido, lamentavelmente, nós realizamos, fazemos. Eu e você, nós estamos susceptíveis a pecar, e é claro que vamos sofrer as consequências dessa queda, mas a apostasia não é um pecado cometido. A apostasia é a derrocada que tem início quando o crente começa a duvidar das Escrituras. Há uma diferença, meus queridos, que eu particularmente faço entre questionar e duvidar. Porque questionar nós podemos,
Algumas coisas ainda ontem eu estava pensando, porque vendo e lendo alguma coisa, não é? Um vídeo, vendo sobre a Arca de Noé. Eu digo, meu Deus, como? Como é? Sim, eu sei que os dinossauros não estavam lá porque já não existiam, mas como aconteceu com alguns animais, Senhor? O hipopótamo, será que ele estava lá dentro? A girafa, meu Senhor. E aí a gente começa a questionar, a indagar, não é? Situações que a Bíblia diz que foi assim. Entendo perfeitamente que questionar está dentro daquilo que está sujeito a nós, mas do questionamento pode ser que se parta para a dúvida, embora lembro de uma expressão de Ansem, Filipe Ansem, dizendo: as minhas maiores certezas nasceram de uma fornalha de dúvidas. As minhas maiores convicções nasceram de uma fornalha de dúvidas. Ou seja, se duvidou no início, quem sabe, se questionou, foi para a dúvida, e aí se teve depois uma fé sólida que nunca mais partiu para outro canto para duvidar. E a incredulidade, irmãos, é o passo aí terrível de que pode ser quando se começa a questionar, quando se parte para a dúvida. Nós temos, infelizmente, escancarada, com a boca aberta, nos esperando a incredulidade, dizendo: vem para cá, isso aí é história, isso aí é ilusão, é utopia, não vale a pena, você vai perder a sua vida crendo em algo desse porte. E nós percebemos, irmãos, então, que as Escrituras, a fé nas Escrituras, duvidar das Escrituras, porque é a revelação de Deus, é o princípio para uma apostasia. E não apenas estes que abandonaram, que apostataram, abandonaram o primeiro amor, mas também abandonaram o próprio Senhor. Abandonaram o próprio Senhor. Não apenas esfriaram na fé bíblica, mas negam hoje a fé bíblica. Não apenas deixaram de seguir a palavra de Deus, mas a rejeitaram como sendo a palavra de Deus. E nós, irmãos, então, temos aqui, nesse tempo, dentro do texto que lemos, algo a destacar, que precisamos estar atentos e cuidadosos com a apostasia. Porque, irmãos, é necessário que nós tenhamos um discernimento. Como é que nós podemos combater a apostasia? Tendo discernimento, é um primeiro aspecto. Pode passar o slide seguinte. No versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos. A expressão já começa assim: tende cuidado, irmãos. O cuidado aqui é ver, é verificar, é sondar, é analisar, e algo feito por mim é discernir. Oh, meu Senhor, se a igreja do Senhor hoje precisa de um dom, se os crentes hoje precisam de um dom, é o dom do discernimento hoje. Então, com discernimento nós vamos identificar que inclusive os nossos passos, quem sabe, eles estão se enveredando para outros caminhos, que não os caminhos do Senhor. Mas há um segundo aspecto, que é observando o coração. Diz o versículo 12: jamais, tende cuidado, irmãos, para que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, aqui denota coração o centro de toda a vida física e espiritual. Os irmãos sabem muito bem, não é esse que se encontra em nosso peito, que graças a Deus está batendo, às vezes com arritmia, como deve ser o caso meu e de alguns, não é?
às vezes com alguma alteração, mas graças a Deus continua batendo e aí de nós parar, não é? Então, mas não é esse músculo aqui. Aliás, é músculo, Emília? Pode ser músculo, pronto. Só para perguntar quem entende. Né? Batendo aqui não quer dizer isso, esse aqui, físico, mas é a sede, é o centro de toda a vida. É o centro da vida, física e espiritual. Coração, irmãos, perverso aqui, que diz o texto, note como ele diz, um coração perverso é um coração cheio de aborrecimentos. Aqui traz a ideia de um coração que causa dor e problema, ou seja, uma vida que causa dor e problemas. Você conhece alguém que causa dor e problemas às pessoas? Você conhece alguém que a vida parece ser cheia, não apenas de aborrecimentos, mas aquela pessoa, infelizmente, parece que ela vive para aborrecer, causa dor e problema. A expressão, irmãos, no grego, para esse coração pervertido, né? Esse coração perverso, é um coração incrédulo e um coração iníquo, que vem de iniquidade, ou seja, alguém que tem uma magnanimidade, vamos dizer assim, uma maldade, né? Grande no seu coração. Irmãos, é muito forte. Coração de incredulidade aqui é um coração infiel, pessoas que elas foram descobertas como infiéis. Por isso que a expressão lá, igreja, em Apocalipse, foi clara. Tenho, porém, contra ti, tu és operosa, labuta bem na minha causa, mas tem uma microfonia rodando aí, irmãos, vê se os irmãos combatem aí em algum lugar. Mas tenho, porém, contra ti, acho que é o piano, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o sentido disso, irmãos? Na língua que foi escrito, tenho, porém, contra ti que foste infiel, tenho, porém, contra ti que adulteraste, tenho, porém, contra ti que trocaste o meu amor por outro amor ou por outros amores. A ideia, irmãos, a grosso modo, era aquele homem que depois de viver, quem sabe, 30, 40 anos, com a sua esposa, que lhe deu os filhos, ele depois abandona. Eu sei que pode ocorrer o contrário, mas é em menor proporção. É em menor proporção. Isso nós temos dados. Abandona sua esposa. Aquela mulher que quando eles se olharam, os olhos se encontraram, eles gostaram, se encontraram, viveram um amor intenso, né? Nos primeiros anos, mas agora as rugas chegaram, o corpo não é o mesmo, enfim. Isso não é argumento para se trocar muitas vezes por uma paixão de uma menina, uma moça, os irmãos botam entre aspas, que tem idade de ser neta dele. É com pesar que nós vimos hoje em nossa sociedade e lamentavelmente está entrando no meio evangélico. Coração infiel, um coração que se afasta do Deus vivo. A ideia aqui é de ir embora. A ideia aqui é de abandonar, um abandono. A ideia aqui é de fugir, a ideia aqui é de sair das fileiras, estar ao lado também, ou seja, saiu das fileiras, abandonou. Por isso que a expressão desviou. E aqui o desviou não é apenas aquele que sai do caminho, mas depois volta, não. Apostatar, irmãos, é sair e nunca mais querer saber do Evangelho de Cristo. Por isso que é preciso observarmos o nosso coração. Terceiro, praticando a exortação.
nós podemos e devemos combater a apostasia praticando a exortação. Versículo 13 diz: pelo contrário, vamos ler juntos? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos. A expressão grega aqui, com toda desculpa a quem for expert na língua e for ouvir esse vídeo, mas eu também tive bons professores de grego, dentre eles o pastor Jabicídio, que é muito bom nessa área, não é? Parakaleo. A ideia, irmãos, de parakaleo é chamar para o meu lado, estar perto de mim, exortar, chamar para o meu lado. Alguém que está distante e eu preciso chamar para estar perto de mim. A ideia de convocar, não é nem de convidar, porque os irmãos sabem a diferença de convidar e convocar. Convidar você vai se você quiser. Olha, eu estou lhe convidando. Sim, tudo bem, eu vou se eu quiser. É um convite, eu vou se eu puder. Mas convocar não, é uma intimação. Algumas vezes nós precisamos intimarmos uns aos outros. Dizer, meu querido, venha para cá, para perto de mim. Sou eu que estou mandando. Sou eu que estou precisando que você fique aqui ao meu lado agora, porque eu preciso lhe exortar. Assim como eu estou susceptível à exortação. Convocar, dirigir-se-á, não esperar que o outro venha. É claro, pastor Flávio, que em questões de aconselhamento pastoral, nós sabemos, e os irmãos gravem isso para não esquecerem mais nunca. Mas o pastor não me chamou para conversar e tudo. Meus queridos, existe uma orientação em aconselhamento pastoral, um parêntese rápido aqui, que o crente, o cristão, aquele que precisa, no primeiro momento é que deve procurar o pastor. Porque a ideia, e não é apenas a ideia, a literatura de aconselhamento pastoral, que na sua grande maioria é feita por pastores que são psicólogos, dentro dessa área do comportamento humano, diz que se você não desejar, se você não abrir a porta da sua vida e dizer, meu pastor, eu aqui estou com meu coração para lhe falar algumas coisas e se preciso for ouvir do Senhor. Então é o crente que deve, em questões excepcionais, numa conduta ruim, um mau testemunho, aí os irmãos não se enganem que aí nós vamos ter que chamar. Mas em termos de aconselhamento, de parakaleo, de exortação ao crente, no primeiro momento você precisa vir. Porque se você não chegar, eu vou estar entendendo, tem alguma coisa aí que ele não está gerando confiança de que eu possa ouvir. Irmãos, durante esses anos, quantos corações se abriram num gabinete, algo que eu vou levar para o túmulo, e que graças a Deus, através da palavra de Deus, porque aconselhamento não é uma conversa pastoral, é aconselhamento bíblico pastoral. Alguns deram a volta por cima, vitoriosos, outros não. Mas, irmãos, parakaleo é consolar, é encorajar, é fortalecer, em vez de criticar, como tem alguns que parece que têm o dom. Graças a Deus são poucos na igreja, mas são poucos que fazem um prejuízo grande. Porque em vez de encorajar, de fortalecer, de exortar em amor, fazem o contrário. Instruir, ensinar. E o texto no versículo 13 diz isso essa exortação de forma mútua, né? Exortai-vos mutuamente. Forma mútua, diária, a cada dia, não é? Diária. Se preciso for, todo dia. E também, irmãos, constante. Cada dia, principalmente o dia que se chama hoje, ou seja, algo atual. Então, irmãos, nós podemos e devemos combater a apostasia praticando a exortação mútua. Já ouvi gente dizendo assim,
E quem é que tem a ver nada com a minha vida? Porque quem fala às vezes isso, é porque está com a conduta pendente diante do Evangelho, faz parte da igreja, e pensa assim que nada tem a ver a prestar contas. Tem sim, tem. O primeiro momento é você buscar, inclusive, o ministério pastoral para deixá-lo ciente. Se é uma questão de queda, de pecado, abrir o coração. E nós temos a ver com você sim. Porque senão, nós não somos irmãos. Senão você não é o meu irmão. E eu não sou o seu irmão. Se o seu problema não me diz respeito, me diz sim, e diz a igreja. Mas, por último, irmãos, nós devemos combater a apostasia guardando a fé. Guardando a fé. Confiantemente, guardando a fé. Versículo 14, vamos ler juntos? Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A ideia aqui de participantes de Cristo, eu fui olhar, irmãos, na língua grega ginomai. O que é ginomai? É vir à existência, é ter vida. Ou seja, quando o escritor aos Hebreus diz, olha, nós somos participantes de Cristo, ou seja, foi Cristo quem nos deu vida. Foi Cristo que nos fez com que nós viéssemos à existência, não numa vida como estava envolta de pecado, afastados de Deus, distantes de Deus, mas foi Cristo quem nos trouxe para o lado de Deus. Ginomai, participantes de Cristo. Guardarmos, a ideia aqui é de não deixar ir, é reter, é determos, é segurar fortemente, firmemente, não deixar escapar pelas mãos. Até o fim não é um fim aqui temporal, não é um fim temporal, mas é um fim com um propósito. Há uma diferença. Ou seja, é alguém que guarda até o fim com um objetivo, com um propósito. Se preciso for esse propósito, como alguns irmãos nossos fizeram e até hoje fazem, até a morte. Guardar até o fim, ou seja, guardar essa fé até cumprir o propósito. Meu não, o de Deus, o da obra de Deus. Confiança aqui, ele diz, a confiança que desde o princípio tivemos. É aquilo que tem fundamento, é firme, é aquilo que tem existência, aquilo que é real. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, também ele diz, no versículo 1, a fé é o quê? O firme fundamento. Porque confiança, fé, ela exige uma base, um fundamento. E fé para o escritor bíblico, fé para a fé bíblica, para a noção que nós temos do Evangelho, não é algo etéreo, não é algo abstrato, não, é real. É uma fé real, é uma fé que existe, mesmo que eu não possa ver e não tenho condição de ver, mas ela é real, ela existe. Guardando a fé. E nós podemos, irmãos, finalizar, depois de percebermos esses 4 aspectos, para combatermos a apostasia, com o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vamos ler juntos? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, importa que nos apeguemos com firmeza, com mais firmeza, ele diz aqui, às verdades ouvidas, ou seja, as verdades do Evangelho, para que delas jamais nos desviemos. Se, irmãos, alguns têm apostatado da fé, lamentavelmente, mas eles vão deixar claro, como diz a Escritura, que eles nunca nasceram de novo. Nunca.
Porque, irmãos, alguém que prova do maná de Deus, alguém que conhece a Cristo, por ele é conhecido, é alcançado, jamais pode olvidar, pode abandonar ou deve abandonar esse amor, essa fé. Jamais nos desviemos. Em 1 João 2,24, leiamos: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Permanecer. Você pode até trocar de igreja, não há problema. Aliás, há problema para mim. É uma informação que eu sempre recebo com pesar, né? Mas respeito os que comunicam, porque tem alguns, pastor Flávio, que saem, né? Tchau. A gente só vai saber por outros lá, ou vendo, às vezes até como hoje tem internet, só está ali cantando, mas não disse nada. Quando tem que informar, né? Pode até sair, não sai não, viu? Pode até sair daqui, mas vai para uma outra igreja, seja por que motivo for, né? Para continuar servindo, continuar permanecendo no caminho. Mas alguns irmãos têm deixado as fileiras e abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. Alguns deixaram as fileiras. Estão longe do caminho de Cristo. Será que isso vai acontecer comigo e com você? Para que não aconteça, irmãos, nós precisamos permanecer. Permanecer. Permanecer em Cristo. Não abrir mão da nossa fé. Por qualquer novidade, por qualquer brilho que apareça, que surja, por mais brilhante, brilhoso, esplendoroso que seja, permanecer em Cristo Jesus, permanecer nos caminhos do Senhor. Irmãos, é o meu pedido ao Senhor: Senhor, jamais me deixe abandonar os teus caminhos. Jamais me deixe, Senhor, não cumprir o ministério que o Senhor me confiou. Mesmo diante de perdas e dores, como esse pastor aqui, com seu coração, passou essa semana. E passa sempre, viu? Ninguém pense. Quando perdemos gente querida, todos os que se foram, todos, como eu disse quinta-feira aqui, é de doer o coração. Mesmo sabendo que está no céu, a gente sente muito a ausência, os bancos vazios. O Bruno me mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos, em áudio. Ele disse: pastor Paulo Sérgio, ele chama Paulo Sérgio, que é lá dos embaixadores, e disse: pastor, não se deixe envolver pelas ausências daqueles que sentavam e que hoje já não estão nos bancos, porque já se foram. Espero que não seja você, mas já foram mais de 100, desde 2008 para cá. Sabe o que é 100 ovelhas partirem? Ele disse: não se deixe envolver, você tem preparado uma geração. E aí me disse outras coisas lá, que confortou meu coração. Eliane de Góes disse quinta-feira, reitero, mandou uma palavra: pastor, eu sei que o pastor sente, por mais preparado que seja, nós sentimos, e vocês sentem, a igreja sente. Mas sabe o que é que conforta, consola, fortalece o nosso coração? É quando os nossos irmãos em Cristo partem, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, permanecendo no caminho. Isso alegra demais. Então, irmãos, jamais venhamos a nos desviar. Não deixe a sua fé escapar.
Não deixe sua fé sair do caminho. Permaneça na fileira. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã, nós deixamos essa palavra com a igreja, a tua igreja. Essa igreja que o Senhor ama. E aos crentes, aos irmãos que pertencem a ela, o teu corpo. Senhor, ajuda-nos a permanecer até ao fim, até cumprirmos o propósito que o Senhor nos deu, usando e não deixando de usar essa fé que é base, que é sólida, observando diária e constantemente o nosso coração, para ver quais são as intenções dele enquanto servimos, exortando-nos mutuamente em amor, cada dia e constantemente, e fazendo com que nós venhamos a ter o discernimento necessário, sempre, mas principalmente nos tempos de hoje. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.